vamos dar continuidade. Essa é a segunda fase da entrevista com a Maria Vozes de Burca. Eu queria que você trouxesse a sua sensação em relação a esses profissionais, né? Quando um juiz, no meio da audiência, lhe agride, né? Desqualificando você e patologizando você, né? Como é que você viu isso, né? A promotoria que nega, né? Que cai na alienação parental e nessa falsidade das falsas memórias, na fraude das falsas memórias, não tem pesquisa, esse não é um conceito aceito na psicologia do desenvolvimento. Não existe, para criança não existe, tá? E como é que você sabe qual foi a observação que você fez dessas pessoas? Porque eu vou te dizer o que eu penso. Eu acho que as mães chegam na justiça, primeiro, com aquela esperança de que juiz faz a coisa certa, né? Que juiz é justo. E que a promotoria promove a justiça. Então, e que os advogados vão defender e não sei o quê, mas não vão se negar a ver fatos, ver materialidade, né? Que a materialidade tem uma força maior, até porque ela é demandada pela justiça. E no caso da sua filha, havia materialidade e a materialidade foi chutada para o escanteio. Essas pessoas, elas encontram, né, essas mães que evidentemente estão desesperadas. Qual é a mãe humana e até animal que não se desespera quando vê o seu filhote sendo desprotegido, sendo exposto, sendo maltratado? Então, claro que a mãe se envolve muito, né? Se dedica muito, evidente que é isso, e tem que ser assim, né? E aí parece que essas pessoas, esses técnicos, incluindo psicólogos também, né? E aí essa turma toda recebe uma coisa que é muito dolorosa, porque é da ordem do subanimal você abusar de um filho, de uma cria sua. É da ordem do subanimal, não é animal. Animal não faz isso, né? Então, essas pessoas, me parece, e aliás tem um livro da Maria Berenice Dias, que chama Incesto e Alienação Parental, realidades que a justiça não quer enxergar. Está lá, o livro é esse. E ela, num capítulo, ela fala que os agentes de justiça estão despreparados para lidar com os abusadores, com os predadores, né? E aí você se pergunta, se a gente tem índices alarmantes de crianças que são abusadas, né? A cada 8 minutos, uma criança é abusada no Brasil. Esses juízes, promotores, psicólogas, essa turma não teve contato nenhum com abuso sexual? O que eles estão trazendo da própria história e que eles se deparam com uma situação ali e eles tomam o partido do mais forte, né? Porque eles não vão tomar o partido da criança, que é a mais fraca. Eles tomam o partido do mais forte.
A mãe também é fraca na visão da justiça. Então, é o homem com voz de testosterona que vai ditar o caminho, né? E eu me preocupo muito, porque essas pessoas, elas entram em contato e elas querem se livrar logo, né? Elas querem, sabe? Isso eu já sei, é alienação parental, é a mãe que é maluca. E pronto, né? Como é que você, sabe, se você em algum momento você pensou, né? Quem são essas pessoas que erram tanto? O objetivo é arquivar processo, né? E como eles sabem que pelas vias normais as mães não vão desistir de defender os filhos, então eles começam a agir com ameaça, né? E não é uma ameaça velada. Não. Eu passei por uma e assim é como se fosse um jogo para eles, para ver até onde tu vai aguentar. É como Isso. se eu costumo dizer que tu entrar numa vara de família é tu cruzar o portal do inferno. Uhum. Porque tu tá entrando ali para ser torturada, e quanto mais tu te mexe para tentar sair, mais presa aquilo tu tá. Eu Uhum. cheguei a ouvir quando o juiz impôs as visitas com ele, com ela, da minha filha, com o genitor, sem acompanhamento, que eu não aceitei o acordo, e ele registrou que eu não aceitei, e ele disse, tá, mas aqui quem manda sou eu. Tu não vai aceitar, tu vai ter que fazer o que eu estou mandando. E isso aqui é um cartão amarelo. Tu sabe o que vai acontecer quando eu te der o cartão vermelho, que é a perda da guarda. Que o genitor nem tinha pedido. Mas o juiz já está oferecendo, já está a lei da alienação parental, ela permite que os magistrados, o pessoal do direito, ou tanto os peritos que assessoram ali aquele processo, hajam além da vontade das partes. Uhum. Sim. Né? Tipo, não tinha pedido de guarda, de inversão de guarda, mas eles te ameaçam disso, porque sabe que é desesperador. Sim. É desesperador tu achar, tu confiar no judiciário, achar que ali tu vai ser... vou dizer assim, eu nunca imaginei na minha vida que ela não seria protegida. Sabe? Quando começou todo esse processo, na época do primeiro abuso, uma coisa que eu me lembro muito, assim, que as pessoas, até assim, vou pedir desculpa por expor, mas os policiais da Brigada Militar que atenderam a ocorrência, eles disseram assim, a gente vai lá resolver isso, né? Porque o judiciário não vai resolver. E eu disse, não, tá aqui os médicos estão vendo, os peritos estão vendo, né? Eu vou fazer tudo correto, eu não quero fazer nada que esteja fora da lei, porque a lei vai me proteger. Eu tenho lei que diz que protege a criança, que protege as mães. E tu entra no judiciário, é uma briga de poder, né? Isso. O judiciário ainda enxerga as mulheres e as crianças como lá, sei lá, séculos atrás, quando foi determinado o que é uma família e que a mulher e a criança são propriedades do homem, assim como é o escravo, assim como é uma vaca, assim como é um pedaço de terra. E a leitura que eu faço aqui para o judiciário é uma afronta uma mulher chegar no judiciário para reclamar do seu dono, digamos assim. Isso. Né? É uma ousadia. É não uma ousadia. Pode fazer isso. Não pode. Tá? Está proibido. Ou se mulher insurgir, não pode. Ou se não insurgir, pode ou denunciar reclamar um homem. Que a lei não está sendo cumprida, sendo que é eles que são a lei, que eles que dizem que tem essa liberdade, que o juiz tem a liberdade. Né? Existe a lei, mas ele tem a liberdade de escolher o que ele vai seguir ou não. Isso. Né? Como ele vai interpretar essa lei. E aí ele distorce as coisas, ele, sabe, é recheado de pseudoconceitos, de termos, sabe, de afirmações que são mentirosas. Não tem outro nome, não. É mentira. E assim, tu vê
todos Falsas memórias é uma mentira que se acusa a criança de estar tendo falsa memória. E aí a criança decorou um texto, e aí ela vai e desenha, né? Desenha a cena do abuso, ela vai e brinca com os bonecos a cena do abuso, sabe? Aí ela vai e repete com os amiguinhos ou com a mãe, como foi no caso da sua filha, a cena do abuso, né? Isso aí é o quê? A mãe fez ela decorar isso? Como assim? Que ela vai desenhar sem ninguém ter pedido, sem ninguém falar disso. Ela chega numa sessão com a psicóloga e desenha. E aí, o que acontece? A psicóloga depois pega o papel do desenho, amassa e joga na cestinha. Não inclui no processo. Não inclui. Tá? É tão absurdo que numa das perícias eles pediram para ela desenhar a família. Na época eu estava casada, né, tinha meu companheiro, e a Sofia desenhou. Eu, ela, o meu companheiro, o filho dele, a minha mãe e o meu filho, e os cachorrinhos. Ela colocou no processo que ela tinha desenhado o pai, o que representava uma grande relação de afeto, e realmente ela tinha uma grande relação de afeto com esse meu companheiro. Isso. Em outro desenho, ela desenha ela sentada em cima do carro, com praia, e ela fala que dos passeios que fazia, né, que a gente fazia na praia, eu, meu companheiro e ela, que ela gostava muito. E um outro desenho, ela desenha um palhaço, né, que era a representação do pai, e que ela tinha medo daquele palhaço. Né? O que reflete muito a questão essa das brincadeiras, no meio das brincadeiras e da risada tocar ela. E mais, quer dizer, essa e além, né? Porque o palhaço não é a pessoa, o palhaço está disfarçado ali. Exatamente. E assim, mesmo que não tivessem desenhos ou palavras, uma pessoa formada em psicologia, em ciência social, não sabe identificar pelo olhar da criança se ela está mentindo ou se ela está em pânico, que foi o que é um pavor e o que é um decoreba. Não sabe? Não é possível. Aquela coisa assim de que eu não quero proteger a criança, eu não quero me envolver, eu quero resolver o problema. Isso. A gente vê... Parece até que está muito mais em função do bônus por Exatamente. de processo do que de qualquer outra coisa, porque tem bônus. As crianças são números, né? Aham. Pois é. E tu vê, assim, milhares de campanhas, denuncie, proteja, todo mundo é responsável. Se tu procurar todos os dias no Google, todos os dias tu vai achar uma nova notícia de abuso de criança. A maioria delas dentro de casa, né, intrafamiliar. E daí tu vê profissionais de saúde, profissionais formados que têm um juramento, um comprometimento com a saúde e proteção, né, que nem foi no caso da minha filha, assim, dela chegar nos primeiros atendimentos e dizer, o papai me machucou, e ela simplesmente quase levar o susto, não, eu não sei lidar com isso, eu vou passar para o próximo médico, sabe? E não registrar. Eu acho que situações de violência, qualquer coisa que a criança diga, mesmo palavras soltas, tem que ser registrada naqueles primeiros atendimentos para ser analisado depois. Eu acho até... Porque é muita violência nesse perguntar e desacreditar. O profissional pode se sentir desconfortável, né, com aquilo, mas ele registra e diz, vou pedir ajuda. Pronto, vou passar para o outro plantonista, vou pedir ajuda de um supervisor, né? Enfim, ele pode sim declinar de continuar escutando, porque pode ser que ele seja traumatizado. Sim. Com esse mesmo tema, né? Mas, ok, escreve. Exatamente. Escreve o que a criança falou e diz quem vai ouvi-la é doutora fulana de tal, doutor fulano de tal, e pronto. Aí não tem nada de errado. E como fica tranquila uma pessoa que diz, bom, eu estou consciente de que a minha omissão está colocando uma criança em risco. E seguir a vida assim. Sim. Como é que dorme, né?
Porque, no caso, a lei, né, indúbio pro réu. Por que não existe um indúbio pro criança, no caso dos estupros de vulnerável? Porque o fato de você não provar um estupro não quer dizer que ele não tenha acontecido. Primeira coisa, né? Porque a maioria não deixa marca. Não tem acontecido, como foi o seu caso. Quer dizer, você foi acusada por denunciação caluniosa, mas não ficou provado, né? Porque você tinha as provas do que você estava denunciando. Além do mais, a gente não pode esquecer, uma mãe pode até, vamos dizer, ter um cuidado mais excessivo nessa área com os filhos. Pode. Ela pode até mesmo ter o direito de se enganar. Pode. Não quer dizer que ela vá ser criminalmente processada. Né? Porque o indúbio pro réu não vale dentro de um processo de alienação parental. Né? E não pró-criança. Exatamente. Porque a criança que é o vulnerável, não é mais o réu. O réu é um adulto. Ah, coitadinho, foi acusado de ter abusado da filha. É adulto, né? Agora, a criança é que vai. Tem uma coisa, assim, muito, quase que inacreditável. A criança some do processo. Isso. O processo começa a circular só em os juízes, todos só entre os genitores. Isso. Como se a criança não existisse. Quando a criança não existe, a violência que ela passou também não existe. Exatamente. Passa-se, bota uma água em cima, né, para apagar tudo, né? E a voz da criança não existe. Essa história também da justiça de ser criança sujeito de direito, essa é outra mentira. Porque ele não é sujeito de direito, a justiça não se importa com criança. Não se importa. Essa coisa de, né, proteger, porque a criança, porque vamos fazer campanha, não sei o quê, querem que a criança diga não para o adulto. Adulto esse que, na grande maioria, 70%, 80%, né, é o grupo de quem? Dos pais. Não, e tem coisas assim, a responsabilização da criança. Exatamente. Do mesmo juiz, eu ouvi assim, quando ele liberou os juízes, mas agora a tecnologia está muito moderna. Qualquer coisa que ele fizer, ela pode gravar. Pois é. Mesmo que eles estão botando a responsabilidade de uma criança de 7 anos, em que o pai chega para estuprar e assim, não, agora, só um pouquinho que eu vou ligar o celular para gravar. Isso, sendo né? Eu sei, sendo vítima de violência sexual também, que a gente congela na hora. Exatamente. Né? Uma criança que não sabe o que é um abuso, como é que ela vai saber como se defender daquilo ali? Ela só vai saber depois que aquilo foi abusivo. Ela não vai saber na hora, porque isso faz parte da estrutura da cabeça do predador. Ele faz com que a criança vá sendo induzida aos poucos e vai indo, e ela não sabe o que é brincadeira, o que é verdade, o que é errado, o que é certo, mas ela sabe que aquilo ali tem alguma coisa grave, porque ele não faz isso na sala, ele não faz isso na frente de todo mundo. Então, se há uma preservação, se é uma coisa só entre ele e ela, então, evidentemente que a criança tira daí, conclui daí que é alguma coisa que ele está escondendo dos outros. Né? Então, mas isso não é considerado. Isso não é considerado. Né? Não, e assim, é tanta violência, a violência institucional é muito grande. Vou repetir de novo, eu nunca imaginei na minha vida passar por algo assim. Uhum. Porque acaba que tu vai te contentando com menos, tipo assim, tu entra no judiciário em busca de justiça, acreditando que aquele agressor sexual vai ser punido. E tu chega lá pelas tantas, tu tá lutando só por tempo e por conseguir voltar com a tua filha nos braços de volta para casa. Então, assim, mesmo que depois de 10 anos o meu processo tenha sido arquivado, a gente não teve justiça. A resposta do judiciário chegou muito tarde.
Exatamente. E estragou a sua filha. Estragou a nossa vida, porque como é que ela é hoje? Ele continua igual. A minha filha, fisicamente eu estou com ela em casa. Mas eu perdi. É como se, nesses 2 abusos que aconteceram, como se tivessem tirado a alma da minha filha. Eu passei 8 anos sem ouvir a minha filha dar um sorriso. Sabe, uma criança que não tem vida? Sabe, como a gente vê nesses filmes, assim, que é como um zumbi, né? Levanta, se alimenta, vai para a escola, muita dificuldade escolar, ela só foi melhorar depois que o processo foi arquivado. Não conseguia se relacionar com ninguém, não conseguia conversar, não olhava nos olhos das pessoas, só se vestia de manga e calça comprida, por mais calor que tivesse, e luva ainda, com medo, assim, de se mostrar como menina, com medo de expor o seu corpo, porque, assim, se a pessoa em que ela mais sentia confiança, né, que era dentro de casa com o pai, acontece isso, imagina o que não pode acontecer na rua. Isso. Né? Agora, depois de muita terapia, assim, que ela consegue, assim, se vestir um pouco mais confortável, né, conseguiu fazer amigos no colégio, conseguiu melhorar as notas, mas mesmo assim, tu percebe, assim, que ela fica longe, às vezes, sabe? Que é muito difícil ela confiar nas pessoas. E como eu falei, assim, eu fiquei 8 anos sem ver. O dia que eu estava em casa e eu acho que ela estava vendo alguma coisa, que eu vi a minha filha soltar uma gargalhada, eu não conseguia parar de chorar. Porque uma boa parte da minha filha, eles mataram. E não só o abusador. Não. Sabe? Não. O judiciário, essa médica que se omitiu, esse perito que não quis coletar as provas, eles foram arrancando os pedaços e foram matando a minha filha. Ela, sabe, foi devolvida, assim como alguém volta da guerra, que nunca volta do mesmo jeito, foi assim que a minha filha voltou para casa. Sabe, nunca, não sei se um dia a gente vai voltar assim, a ela ser aquela criança alegre, esperta, e que queria brincar na rua, e que queria ver o mundo, e que, como toda criança é, né? Corajosa e que testa todas as possibilidades, porque eles destruíram a minha vida, assim. Ou seja, mesmo que eu tenha saído com uma sentença favorável de ficar com ela, o objetivo do judiciário, que foi me punir por ter ido contra o sistema, eles conseguiram. Conseguiram. Eles não tem sentença, mesmo que a gente fosse entrar contra o Estado, não tem nada que vá trazer a minha filha, a vida que a gente perdeu, toda a infância e a parte da adolescência dela de volta. Ninguém devolve. Né? Então, o êxito é exatamente esse, do judiciário que realmente puniu você e puniu a sua filha. Né? Quando um juiz diz, agora tem muita tecnologia, ela pode gravar se tiver. Gente, só a visão do abusador já destrambelha uma criança. Pega uma mulher adulta que foi estuprada por um desconhecido e leva ela na delegacia para ela reconhecer o estuprador dela ali no meio daqueles caras todos, com a parede que eles não vão saber, não vão vê-la. Ela chora, ela treme, ela tem dor de barriga, ela sai correndo e diz que não é nenhum daqueles. E o estuprador dela está ali. Por quê? Porque o medo, né? Ela congela, ela fica petrificada. E isso com a criança também acontece. As pessoas se esquecem, acham que criança assim, sai correndo, brinca, pronto, passou. Não passou. Está dentro dela e não vai sair mais. Sim, eles chegam a dizer que, mãe, se tu denunciar o abuso da tua filha, ela vai ser pior para ela do que o próprio abuso. Tipo assim, deixa assim, não faz nada. São afirmações absolutamente mentirosas. Isso é uma mentira. Não vai ser pior coisa nenhuma. E não vai ser tranquilo uma criança conviver com seu abusador
mesmo tendo uma terceira pessoa. Eles dizem, não, mas ele não vai fazer nada. Não precisa fazer nada, basta ele olhar para ela. Ele já manda a comunicação que ele tinha com ela. Basta ele olhar, ele sabe, a cena volta toda, é revitimização. E é a justiça que promove isso. É a justiça que promove com essa crença de que, né, conviver com alguém supervisionando não tem problema. Tem problema, sim. Você está massacrando a mente daquela criança. Não, e assim, são as mesmas pessoas que estão nessas semanas lilazes, nesses encontros, recebendo prêmios, porque são os maiores protetores das crianças e das mulheres, e quando chega efetivamente nos seus trabalhos, são extremamente cruéis, sabe? Não dá para dizer, né, assim, não, eles estão sendo imparciais. Não, eles não se omitem de serem parciais. Sim. Dizerem e demonstrarem qual é o lado que eles estão defendendo. Isso. Não tem nenhum escrúpulo. Exatamente. Não tem nenhum escrúpulo, né? A impressão, assim, que tu passou para um mundo paralelo, assim. Sabe? Porque tu conta isso para as pessoas, as situações que tu passas, é inacreditável, porque assim, não, mas tem lei disso, porque tu não denuncia o juiz, porque tu não denuncia. As pessoas tu vai denunciar um juiz para quem? Para outro juiz? Pois é. E assim, e os advogados, a maioria deles, estão vendo tu passar isso na sala de audiência e não abrem a boca. Não. Porque eu não posso falar porque eu tenho outros processos com esse juiz também e eu não quero ser prejudicada. Exatamente. Você está totalmente desamparado, né? Totalmente. Com a insistência, com a tua garra, com a tua coragem. Exato. Os advogados são reféns do sistema, né? Sozinha, então, assim, imagina, uma mãe ou uma criança, não só numa casa, como todas. Por exemplo, um juiz fala isso para você, o seu advogado tinha que interferir, né? Exatamente. Mas não faz por causa disso, porque ele diz, eu tenho outros processos com ele, aí nunca mais ele vai me deixar passar, ele vai me bloquear completamente. Gente, não é possível isso. Isso não é justiça. Isso não é qualidade. E, assim, é muita coisa para uma mãe e uma criança aguentar sozinha, sabe? Porque tu acha que tu vai entrar ali porque eu vou enfrentar o agressor da minha filha. E é isso. E não, é ele, é advogado, é o Ministério Público, é o juiz, é os peritos, é os psiquiatras que passam. É todo mundo, assim, não passei por nenhum que pudesse dizer, não, essa pessoa foi imparcial. Eles chegam já te ameaçando, te coagindo, né? Isso. Porque tu tem que voltar atrás. Tu tem que desistir. Tu vai perder a tua filha. Sabe? Mas mesmo as mães que caíram nessa esparrela, nessa emboscada de voltar atrás, de fazer acordo, dizendo, não houve nada, não sei o quê, elas continuam sendo perseguidas e são processadas por denunciação caluniosa, que é criminal. Exatamente. Na vara criminal. Isso não é brincadeira, não. Da cadeia. Sim. Né? Por quê? Porque uma mãe está tentando proteger o seu filho. Agora tu imagina, numa mão tu tá assim, eu tô protegendo a minha filha, e no outro lado eu tô tentando me proteger porque eu posso ser presa. E se eu for presa, quem é que vai defender minha filha? Exatamente. Porque tu sabe que tu tá sozinha ali. Tá sozinha. E depois, nos primeiros anos de processo, os amigos te abandonam, a família te abandona, porque tu é louca, porque tu não fala em outra coisa. Para com isso. Que tu vai dormir todo dia, pensando que eu vou bater na minha porta amanhã. A família, você falou uma coisa importante, a família, Maria, na maioria das vezes, toma o partido do abusador, porque acha que aquela mãe está ali espalhando uma coisa muito feia, que é melhor ela ficar quieta, a criança vai esquecer, né? Tem essas coisas, todas mentiras, né? Mas a criança vai esquecer e ela tem que ficar quieta, tem que parar. Né? Então, ela não tem apoio dentro da própria família. Eu ouvi de tudo, assim, mas ele não vai fazer de novo.
Ele agora se assustou, não vai fazer de novo. Mas mesmo assim, eu tenho que entender. Aí, Agora que está no judiciário, ele não vai fazer de novo. Ou então, assim, toda mulher passa por isso, o homem é assim mesmo. Sabe? Imagina se toda mulher for reclamar disso. Sabe como, assim, normalizam, tipo, a errada sou eu. Eu deveria aceitar, tudo bem, é normal que eventualmente o pai da minha filha estupre ela, porque homens são assim. Pois é, e você vê que a sua filha é o exemplo vivo de que faz de novo sim, e vai fazer sempre que tiver oportunidade, vai fazer. Porque e não só abuso sexual. Né? Não só o abuso, mas a tortura, a violência emocional, né, de ficar com as ameaças de que não só fiz isso contigo e não aconteceu nada, como eu posso fazer de novo e posso te tirar de casa. Isso, exatamente isso. E é preciso também a gente entender, apesar de se passar no campo sexual, esses pedófilos, eles não são muito sexualizados. Eles estão ali pelo gozo do poder. O prazer deles é se sentir poderoso, destruindo todo mundo, fazendo os juízes e a justiça toda acreditar neles e não na mulher e na criança. Então, é uma questão de poder. O juiz exerce poder e o juiz opta por ficar do lado do mais poderoso, que é o homem, não é a mulher, não é a criança. Então, é uma série, uma corrente, né, de alterações, de perversões do poder, né, da necessidade de ter esse prazer de ser poderoso. Né? Uma legitimidade, assim, na palavra do homem, porque eles não precisam juntar prova, né? Não precisa provar nada. A própria alegação que eles fazem, eu acho que se pegar um papel de pão e escrever na caneta e juntar no processo, o juiz vai dizer, não, isso é verdade. Ela é alienadora. Pronto, acabou. Né? Maria, a gente está precisando dar uma encerrada agora, infelizmente. Eu queria deixar aberta a palavra para você. Né? O que eu acho que é importante, assim, dizer? Isso. Que é para as mães, para dizer assim, não é fácil. Eu duvido que qualquer mulher vai passar por uma situação pior na sua vida, que é defender o filho, tentar se defender dentro do judiciário, porque ali é um outro mundo, nada do que é dito fora vale ali dentro, não existe Lei Maria da Penha, os juízes mesmos dizem na audiência aqui, na minha audiência, Maria da Penha não vale, né? Mas, assim, não existe nada mais verdadeiro do que a palavra da minha filha, para mim. E eu acredito que as outras mães também. Porque é inimaginável e muito doloroso tu viver e eu, assim, fazem 11 anos que o primeiro fato aconteceu. Eu ainda consigo me lembrar da sensação que é ter a minha filha no meu colo, machucada, com o corpo rígido e vomitando de tanta dor que ela estava sentindo. Eu não consigo mensurar a dor que uma criança pequenininha de 3 anos podia estar sentindo naquele momento. E, assim, saber, assim, que elas estão sozinhas, digamos assim, no seu círculo normal, e que tem que buscar se fortalecer, e pensar sempre nisso, assim, não, eu acredito no meu filho. Porque todos os dias tu vai ter a mensagem do judiciário, de todo o sistema, tentando te convencer de que tu tá mentindo ou que aquilo ali não é a verdade, né? Que as mães sigam acreditando e que busquem se reforçar, criar uma estrutura forte, né? Conseguir uma advogada que confiem, e a gente sabe que isso tem um custo, conseguir acompanhamento psicológico, porque eu não teria conseguido chegar aqui se não fosse uma boa psicóloga do meu lado, se não fosse a força das outras mães que passam por isso, se não fosse a força dos coletivos,
Porque realmente, uma hora tu pensa assim, eu vou desistir, eu vou sumir no mundo, eu vou me matar, e eu pensei nisso, porque tu não vê mais saída, sabe? E ter, assim, a plena consciência de que realmente, assim, a gente está entrando ali para defender o nosso filho, e não para ter justiça. Não, o judiciário não é o lugar que a gente encontra justiça. E eu acredito sinceramente, assim, que em algum momento, num outro mundo, ou Deus, sei lá o que, vai fazer justiça nessa situação. Mas, assim, não se sentirem perdedoras porque não conseguiram a condenação do seu agressor, né? Mas pensar, assim, que o único objetivo na vida ali é proteger a sua filha, seu filho, e conseguir sair disso, conseguir o mais próximo possível o encerramento desse processo, porque enquanto estiver ali dentro, o próprio judiciário fomenta para que o litígio continue ocorrendo. Né? Parece que mesmo que as partes queiram desistir, ele fomenta porque ele quer aquilo ali, porque parece que tem uma necessidade de massacrar as mulheres dentro do judiciário. Sim, sim. Né? Então, deixar a minha fala como experiência não foi fácil, a gente ainda está aprendendo a viver uma vida fora dessa violência toda. Eu ainda respondo o processo por dano moral, por causa da denúncia do abuso, mas assim, a gente agora, depois de 10 anos, está aprendendo a viver, mas vale a pena. Vale a pena, assim, eu sei que a gente nunca mais vai voltar a ser a mesma coisa, mas que a minha filha vai se recuperar, e tu saber que o teu filho vai crescer, e te olhar nos olhos e tu poder dizer assim, ó, eu fiz tudo o que eu podia. Eu acredito, nunca duvidei de ti, eu fiz tudo o que eu podia para te defender. Né? E nunca, para mim, a tua palavra é a maior verdade que existe. E eu acho que, se eu posso dizer assim, que eu trouxe alguma vitória disso, foi isso, sabe? Ter certeza absoluta que eu não falhei com a minha filha. Uhum. Falhei no sentido de ter uma ilusão de que realmente, assim, o judiciário era um lugar que defendia as pessoas, os minoritários, que protegia as vítimas, que a gente teria acolhimento, que as psicólogas iriam enxergar aquilo que eu estava enxergando, toda a dor que eu estava enxergando na minha filha. Nesse sentido, eu fui ingênua, né? Mas eu acredito, assim, que trabalho como esse que você está fazendo, de trazer os testemunhos das mães, né? E vários outros trabalhos que tu já realizou e outros coletivos também realizam, eu acho que é muito importante, assim, para trazer a realidade para as mães, para elas entenderem, assim, que elas não vão entrar com o processo, daqui a um ano vai estar tudo acabado, que é uma luta muito árdua, mas que pelos filhos da gente vale a pena. A única coisa que a gente tem nessa vida, efetivamente, são os nossos filhos, né? Uhum. Sim. Maria, muito, muito, muito obrigada. Você foi precisa, né? Você foi muito verdadeira, muito afetuosa, né? E generosa, porque você está espalhando a sua experiência, né? E, e a gente tem que aproveitar, né? Para preparar melhor essas mães, né? A gente ainda luta com o tal do segredo de justiça, que só favorece ao predador, né? Porque a criança, o mundinho dela é completamente invadido, né? Nessa questão de denúncia, alienação parental e perda da guarda pela mãe, todos os amiguinhos da criança, eles ficam sabendo. A mãe não aparece em lugar nenhum, a mãe não vai nas festinhas, a mãe não vai nos lugares, a mãe não pode estar junto. Então, o que é isso? Você não tem mãe? Tem mãe, porque eu ouvi a sua mãe. Sua mãe morreu? Não morreu. Então, a criança é discriminada pelos próprios colegas. O que aconteceu? E ela está entregue ao seu predador. E uma coisa muito importante que eu esqueci de falar, que o processo de alienação parental, ele te coloca como se fosse uma tornozeleira eletrônica imaginária. Permanente. Que é uma coisa que as mães talvez não saibam também, porque tu tem que dar satisfação de tudo que tu faz na tua vida, enquanto perdoar o processo.
quando tu vai tirar férias, se tu vai viajar com teu filho, para onde é que tu vai, onde é que tu vai ficar, quando é que tu vai voltar, né? Informar o que acontece no colégio, se mudou de colégio. É uma constante vigilância, que não acontece com o genitor, né? Não acontece com o acusado. Então, assim, se a gente for começar a puxar, assim, não tem fim a violência que a gente passa. Né? Não tem fim. E é uma coisa tão, assim, arbitrária, porque a lei de alienação parental, ela é aplicada quando um pai se diz alienado por uma mãe. E o que acontece? A justiça vai e aliena a mãe. Porque tirando a guarda da mãe e afastando a mãe como se ela fosse de alta periculosidade, isso é alienar a mãe, né? E isso pode. O pai não pode, faz muito mal à criança, mas você crescer, fazer uma criança crescer com privação materna judicial, que não tem jeito, porque é a justiça que está mandando, a justiça que está tirando, a justiça que está promovendo o abandono materno, porque isso é um abandono, uma forma de abandono. Né? Não, e abruptamente, né? Porque eles chegam na casa, a mãe é comunicada na hora que perdeu a guarda. Na hora, e aí vai lá, o bando de policial, agarra a criança. A mãe não pode mais chegar perto da criança e ainda contar da história. Não, eu estou contigo porque a tua mãe te abandonou. Exatamente. Tem muitos casos assim que depois de anos a criança pode voltar e diz, olha, eu só ouvi a mãe que tu tinha me abandonado. Imagina. Uhum. Exatamente. A pergunta é: que amor é esse que esse pai tem a ponto de submeter os seus filhos a esse tipo de violência? Pois é, né? E aí, quer dizer, onde é que ficam os agentes de justiça? Não veem isso? Isso é tão, sabe? O cara da padaria, se você explicar, ele vai ver. Exatamente. Ele vai entender. Né? O que acontece? Acontece, né? Uma outra. Eu acho que a gente precisa avançar nessas, sabe, nessas indagações, né? Mas muito, 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 muito obrigada, né? Você foi brilhante. A gente agradece muito a sua presteza, a sua solidariedade, a sua sororidade com as outras mães, né? E o seu entendimento, né? Porque você passou 10 anos dentro desse calvário e você fala com muita propriedade, fala com excelência, né? Maria, obrigada. O carinho, a oportunidade, né? Porque eu sei que esse trabalho que tu faz, que as Vozes de Anjo faz, vai fazer a diferença na vida de muitas mães, né? Elas não estão sozinhas e vale a pena continuar lutando. Isso. Tá bom. Gente, tchau, até a próxima Vozes de Burca.